Olá, protetores. Vamos seguir aqui na nossa sequência de lives. Hoje um pouquinho diferente porque eu estou aqui no escritório. Não consegui ligar minha ring light, então por isso que não comecei às 18, comecei às 18h01. Tô com um fundo diferente, tô com uma camisa mais séria. Tudo bem, não tô fantasiado de advogado ainda. Amanhã provavelmente estarei, mas estou um pouquinho mais sério, né? Tô pelo menos de polo. É raro usar isso daqui. Vamos ver como é que fica essa live por aqui. Até para ter certeza que eu não tô com nenhuma inconsistência de internet. A gente começou essa sequência aqui na segunda-feira. E na segunda-feira eu dei a real sobre planejamento, naquela de criticar quem está vendendo o sonho, principalmente criticar quem está vendendo o sonho. Ontem eu quis, né, já que eu falei mal na segunda, ontem eu falei, deixa eu falar bem, olá Ju, olá Joana, falei, deixa eu falar bem ontem, então falei da parte de ser rentável e da parte de ser gratificante, pelo menos falei um pouquinho disso. Até esqueci de um detalhe no gratificante, vou aproveitar e começo agora, falo disso também. Falei, não acho que seja necessariamente a área mais gratificante do direito, né? Eu acho que talvez penal e família tenham alguns elementos que sejam semelhantes ou até melhores do que planejamento. E aí, nesse sentido, que imagina você ter um inocente que é o seu cliente, você é advogado penalista, você tem um cliente inocente, você consegue livrá-lo de uma condenação, tirá-lo da cadeia. Você tem uma criança que precisa de pensão, você consegue garantir isso. Você tira uma pessoa de casa que estava sofrendo violência doméstica. Então tudo isso é extremamente gratificante, talvez mais do que planejamento. Mas a diferença dessas áreas, eu já comentei isso no passado também, é que essas áreas, do mesmo jeito que tem o alto da gratificação pessoal, do sentimento de felicidade, você tem o contrário, né? Você tem um cliente inocente que você não consegue tirar da cadeia, você fica mal. Você tem alguém que tinha direito, você não consegue provar, você não consegue receber pensão, aquela criança está passando necessidade, você fica mal. Planejamento, pelo menos, a gente não tem. Então, é bom, mas sem o lado ruim. Não é tão bom quanto penal, família, mas você não tem o lado ruim necessariamente ali. Mas hoje a gente vai falar de uma outra coisa que é quase derivação do rentável ali, que é planejamento dar dinheiro, e eu posso provar isso. Qual que é a minha ideia nesse aspecto? É um pouquinho sobre precificar planejamento tributário, planejamento patrimonial. Acabei de sair de uma reunião de comitê do escritório que estava falando de tributário, então não virei a chave totalmente aqui. Então tem essa diferença. Aliás, ontem eu falei assim, não, tem áreas que são mais rentáveis, e o tributário é uma delas. A gente é uma dessas áreas, né? A gente teve a apresentação hoje da nossa ferramenta de inteligência artificial em revisão tributária. Por isso que eu falei, dá para ensinar aqui? Teoricamente dá, mas como é que você compete com, e o nosso escritório não é o único que está assim, com quem tem ferramenta de inteligência artificial? É inviável fazer a coisa. Então, volto para... Planejamento não é o sonho que todo mundo vende na internet, mas é uma área muito boa. Então vamos direto na área de por que dá dinheiro. Então de certo modo, como precificar planejamento. E eu vou aproveitar aqui. Olá, boa noite, Suzane. Deixa eu só fixar o comentário, porque o título eu coloquei ele, planejamento dá dinheiro, fica apelativo também, né? Vou colocar aqui como precificar. E fixar. Só um segundinho. Precificar. PPS. Eu fixo o comentário. Muito bem, voltamos. Ontem eu já também entrei, ao falar que era rentável, eu entrei um pouquinho nesse mérito da definição de preço, né? Uma medida de escassez, então tem a ver também, né? Porque dependendo da medida de escassez, a escassez é definida pela curva de oferta e demanda também, de certo modo. A gente tem uma demanda muito alta, tem uma oferta muito baixa, o preço automaticamente sobe. A demanda deve continuar alta porque cada vez mais a gente tem pessoas interessadas em planejamento, pessoas tomando consciência da necessidade de planejamento, pessoas tomando consciência dos benefícios de planejamento. Talvez eu possa até olhar para o que eu faço aqui na internet de forma egoísta, né? Egoísta no sentido, eu dissemino esse tipo de conhecimento
porque no fim das contas eu também gero uma massa crítica de mais pessoas falando sobre o tema, acaba tendo mais cliente abrindo o olho e sabendo da necessidade ou da possibilidade de fazer planejamento, acaba aumentando a demanda também por outro lado, e é uma demanda com poucos profissionais para atender. E aí nesse ponto, o que eu falo de o primeiro aspecto da precificação que tem, e que eu acho que talvez seja um dos mais diferentes em relação a outras áreas do direito. Boa parte das áreas do direito, a pessoa tem que ter um problema específico para que você consiga remediar. Então, o nível de consciência dela ela só atinge quando, não sei se pode falar isso no Instagram, a água bate na bunda, mas é quando a coisa fica muito perigosa ali. Exemplo, o exemplo mais fácil de dar é que eu já dei esse exemplo em aula, acho que ele é bem perceptível. Sou um advogado que trabalha com despejo. Tá bom, posso vender esse meu trabalho para quem? Preciso achar quem tem imóvel, quem tem alugado imóvel e quem tenha problema com o inquilino deste imóvel. Então, não é todo mundo que precisa, não é uma coisa tão generalizada. Eu tenho que achar a pessoa com aquele problema. E normalmente o problema é muito específico, ele não é um problema tão genérico como é no planejamento. O problema genérico é, dá para eu economizar tributo? Não sei, depende, vamos ver qual tributo você pode economizar. ITCMD, ganho de capital, próprio imposto de renda sobre aluguel. Vou analisar, então estou resolvendo um problema um pouquinho mais abrangente. Estou resolvendo um problema de tenho insegurança quanto ao futuro do meu patrimônio quando ele estiver na mão dos meus filhos, dos meus herdeiros. Cada herdeiro, cada família tem algo assim. Então você não tem uma receita de bolo pronta, como é no despejo, o exemplo que eu acabei de dar. Seu inquilino não pagou o aluguel? Ação de despejo, tá na lei, artigo 5º, se eu não me engano, da lei de locação. Então, muito direto ali a coisa. Tô vendo aqui uma mensagem da Ju, apareceu aqui, não sei se veio alguma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Como eu tô num lugar diferente, é bom constatar aqui. Só dá um ok se tiver assim, qualquer um que responder. Olá, Anne, boa noite. Kedman, Stephanie, eu não sei se é Stefanie, né? Preciso decidir. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Ninguém respondeu. Pânico. Ok, obrigado, Suzane. Então, voltando só nesse ponto, a gente tem essa preocupação, esse campo de atuação um pouquinho diferenciado, porque eu não preciso da pessoa com um problema específico e normalmente eu não vou ter uma resposta muito específica, muito peculiar, pontual para aquela coisa. Como é uma ação de despejo, como acabei de falar de um cliente que está preso, eu preciso ter um cliente que tenha cometido um crime, que tenha sido preso para poder oferecer um habeas corpus. Eu preciso ter pais separados que uma das partes não está pagando pensão para o filho menor para poder entrar com uma ação de alimentos. Eu tenho que ter um pai que não está pagando de repente alimentos, ou uma mãe, né? Vamos ser justos aqui, o pai e a mãe que não estão pagando alimentos, que foram condenados para fazer uma ação para cobrar alimentos. E em todos esses, a resposta é muito específica. Aqui cabe habeas corpus. Tá bom, então eu vou ter que escolher qual advogado faz habeas corpus. Mas, teoricamente, o roteiro de um habeas corpus é sempre o mesmo. Qual advogado vai fazer o meu pedido de pensão? Teoricamente, vai mudar a qualidade do advogado, mas todos eles vão me oferecer a mesma solução com qualidades diferentes. No planejamento, a gente tem algo um pouco diferente. As soluções que os advogados podem apresentar são diferentes. Então, óbvio, eu já falei isso outras vezes, planejamento não é só holding não é planejamento, mas boa parte dos planejamentos, eles têm uma holding envolvida. Então é bem possível que eu tenha holding como resposta para 80%, 70% dos casos que estão ali. É como fazer um bolo, então eu faço um bolo com farinha. Farinha é um ingrediente, não é como fazer o bolo. Vai mais coisa num bolo. E nem todo bolo vai farinha. Então, pode ser o principal ingrediente, pode ser o mais comum. Em segundo lugar, ovos. Em terceiro, fermento. Mas cada bolo vai sair de um jeito. No planejamento eu tenho isso. É como se chegasse para um boleiro, para um doceiro, para um confeiteiro e falasse assim, eu quero um bolo. Que sabor? Que aparência? E aí, 10 confeiteiros diferentes farão 10 bolos diferentes. Em planejamento, 10 protetores farão 10
planejamentos diferentes. Então, a gente tem uma massa crítica de pessoas que precisam disso com uma oferta que ela não é tão padronizada. Isso mexe na curva de oferta e demanda. Então, isto interfere no preço que a gente cobra. Tirando esse aspecto, né, então, que é preliminar, que é antes da gente entrar no mérito de quanto eu cobro, como é que eu cobro e dá para cobrar bem, dá para ganhar dinheiro, tem essa questão conceitual, ok, mas vamos então para a parte do ganhar dinheiro, né? É os 10 milhões que os advogados falam ali, é o que o barbudinho que eu postei ontem fala, você vai ganhar no mínimo entre 50 e 500 mil por mês. Eu fecho 2 contratos de 500 mil por mês aqui, parabéns, legal, bacana, duvido. Mas como é que a gente chega nessa precificação? Tem um pedaço disso que eu falei também na live de ontem, que é simplesmente qual o seu custo e quanto você quer ganhar. Nisso, você tem a formação do preço sobre o aspecto do custo. Qual seria o mínimo que você pode cobrar em relação a um determinado trabalho em função do tempo que você tem. Então, estou disposto a trabalhar 8 horas por dia, 20 dias por semana, por mês, desculpa. Então são 160 horas. Das minhas 160 horas, eu acho que na verdade eu vou trabalhar 6 horas por dia, efetivamente para cliente. As outras 2 estão prospecção, gerenciamento tributário do que eu receber, cobrança, fatura, toda a parte administrativa do meu negócio, do meu escritório, eu vou gastar 2 horas. Então eu tenho 6 horas para trabalhar para cliente, 20 dias são 120 horas. Tá bom, quanto você gasta? Não gasto nada. Moro ainda com os meus pais, não pago conta nenhuma aqui em casa, tenho meu computador que eu não pretendo trocar, meu custo é virtualmente zero, não pago nem internet aqui em casa. Quero ganhar 12 mil por mês. Tá bom, você quer ganhar 12 mil por mês, você tem 120 horas, você tem que cobrar pelo menos R$100 a sua hora. Então, quanto tempo eu vou gastar para fazer um planejamento? Você sabe que para ter 12 mil, você vai ter que cobrar pelo menos R$100 a hora. E aí você fizer a conta, calma que eu já chego lá nessa conta, vamos fazer, mas vou fazer a conta que eu vou gastar 50 horas no planejamento. R$100 a minha hora, R$5.000. Pronto, você tem o custo mínimo. Isso dentro de contabilidade, dentro de economia, é matéria de formação de preços, é matéria de contabilidade de custos. É como se eu falasse quanto é que eu vou cobrar por um mouse, né? Então, quanto custa esse mouse? O custo dele é quanto que eu pago em aluguel, quantos mouses eu produzo, quanto que vai de metal, quanto que vai de plástico, quanto que vai de mão de obra para fazer um mouse. Então, esse é o custo que a gente faz com um produto. A lógica para a advocacia é a mesma. Eu tenho X horas para trabalhar. Tenho tanto de custo, e custo, entenda-se, não é o cara que mora na casa dos pais ali, você tem um escritório, tá? Pago R$5.000 de aluguel, gasto R$1.000 de contas de consumo aqui, luz, faxina, internet, segurança, qualquer outra coisa assim, gasto mais 2.000 com qualquer outra coisa, tributos, gasto R$10.000 e quero ter um salário de 14. Pronto, então você tem tudo isso, você precisa faturar 24 para ter salário de 14 e 10 mil para você pagar as contas do seu escritório físico que você tem ali, IPTU, etc, todo o resto. Em 120 horas você precisa cobrar R$200 a hora. Esse é o cálculo que todo advogado, não interessa a área que você trabalhe, você tem que fazer, tem que ter, para saber quanto você vai cobrar de mínimo para ter aquela sua necessidade mínima atendida. Eu sei que envolve um pouquinho aqui do princípio de Tostines, né? Tostines é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho, porque fácil falar, quero um salário de 14, tem um custo de 10, preciso de R$200 a hora. Aí não vem cliente, chega alguém no fim do mês e fala, tá bom, te pago R$5.000 para fazer isso. Você vai fazer, né? Então é difícil você falar assim, não, meu preço mínimo aqui é tanto, vou gastar tantas horas. Você vai baixar o preço porque você tem que pagar aquela conta, porque você fala, se eu não ganhar isso é zero, aí não é que eu não vou ter os meus 14, eu vou ter menos 10 do meu custo aqui. Então tem uma certa dificuldade nisso. A dificuldade prática, a gente chegar e efetivamente conseguir cobrar isto no ponto de vista
prático, eu consigo mandar essa proposta, eu consigo cobrar esse valor, mas pelo menos a ciência do seu custo desejado com o seu salário a gente tem que ter. Então a gente parte deste custo para fazer uma estimativa de custo mínimo do planejamento. Principalmente quando não trabalho com planejamento ainda. Eu trabalho com qualquer outra área. Eu trabalho com societário dentro de um escritório. Eu trabalho com contencioso dentro de uma empresa. Eu sou empregado de alguém. Eu faço estágio. Qualquer coisa do tipo. Então tá, você tem suas contas pagas por ali, você vai agregar algo a mais. Então, você está somando um produto ao que você já tem. Um pouquinho mais fácil da gente chegar nessa conta. Mas ainda assim, a forma de fazer a conta é meio que a mesma. Se eu vou gastar X horas, quanto eu tenho que cobrar no mínimo? Eu trabalho numa empresa, vou fazer isso aqui no meu tempo livre. Tá bom, quanto tempo livre você vai querer dedicar? E quanto vale o seu tempo para você fazer? Eu costumo dar um exemplo aqui no escritório, sempre usei isso mais quando eu tinha equipe maior, no contencioso, etc. Que eu falava assim, um cliente que te paga R$1.000 por mês, é um bom cliente ou é um mau cliente? Aliás, gostaria dessa resposta aqui, de quem está aqui. Um cliente que te pague R$1.000 por mês, é um bom cliente ou é um mau cliente? Esse cliente dá lucro ou esse cliente dá prejuízo? Alguém responde aqui embaixo. Primeiro que responder, eu já uso a resposta padrão aqui para partir dela, né? Se hoje você tivesse um cliente que fixo, todo mês, garantido, faça chuva, faça sol, ele deposita R$1.000 na sua conta. Você está feliz com isso ou não? Vamos ver quem responde primeiro. Acho que talvez tenha um delay. Então, por isso que da outra vez que eu perguntei se vocês estão me ouvindo, demorou e de repente todo mundo respondeu junto. A internet aqui do escritório deve estar algum delay. Não sei se eu estou no 4G, qualquer coisa assim. Fazer fora do nosso lugar de padrão dá essa diferença. Então, estou enrolandinho aqui. Acho que alguém vai responder. Pode responder qualquer coisa, tá? Não vou gravar e falar, fulano respondeu isso. Lá. Obrigado. Suzane respondeu exatamente o que eu ia falar. Depende da demanda e da sua complexidade. Um cliente que me pague R$1.000 por mês e ele me liga um dia no mês e fala, por exemplo, no contencioso, doutor, alguma novidade no meu processo? Eu falo, não, nada ainda. Está em fase de apelação, deve passar os próximos 7 meses ali esperando. Tá bom, doutor, tudo em ordem com a família? Tudo em ordem, beleza. Que bom. E com a sua? Tudo bem também. Então tá ótimo. Tchau, obrigado. E aí mês que vem ele liga de novo. Este cliente é ótimo. Ele tá me pagando R$1.000 por 5 minutos. É como se ele estivesse pagando R$12.000 a hora. Quem ganha R$12.000 a hora que não seja Elon Musk, Bill Gates, um jogador de futebol, alguma coisa assim. Então, cliente que me paga R$1.000 por mês e me liga uma vez por mês e conversa 5 minutos comigo, não dá para ter cliente melhor do que isso. Um cliente que me pague R$1.000 por mês e eu tenho que trabalhar para ele das 8 da manhã ao meio-dia, paro para almoçar, volto à 1 da tarde e fico trabalhando até as 7, 8 horas da noite, trabalho escravo. Trabalho escravo no sentido de é menos do que um salário mínimo. R$1.000 é menos do que o salário mínimo para 8 horas. Se eu estou trabalhando 4 horas de manhã e mais 7 horas à tarde, à noite, é menos do que um salário mínimo. É um péssimo cliente. E é um péssimo cliente assim, que eu esteja trabalhando 100 horas para ele no mês. Ele está me pagando R$10 a hora. O que paga R$10 a hora hoje? Que tipo de trabalho? Trabalhos que não têm a necessidade de um curso superior, como a gente tem na advocacia, pagam mais do que isso. Então, né, R$10 a hora? Não é um bom trabalho. Agora, falei que tem um delay aqui, né? Tô vendo que agora tá todo mundo respondendo, né? A Ju falou depende dos custos da demanda, Dani falando depende, toda vez que eu rolo aqui balanço um pouquinho meu coisa. Então, é esse o ponto. Eu só consigo avaliar meu custo a partir disto. Então, eu preciso, para precificar, pelo menos ter uma ideia do meu custo. Tendo uma ideia do meu custo, eu preciso ter uma ideia de quanto eu vou gastar de tempo naquele planejamento. Então, o que demanda tempo no planejamento? E aí, eu vou falar na quarta, na quinta, na sexta da semana que vem, os 3 dias da nossa imersão, profissão protetora, etc. Vou mostrar
o detalhe de um trabalho, resolver um caso prático em 3 dias, mostrando etapa a etapa, do que seria a reunião até o contrato final. Então ali eu vou realmente detalhar um planejamento, mas pouquinho hoje para a gente ter uma ideia. Como é que é a lógica do planejamento, qual que é o passo a passo do planejamento. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui. Eu não estava na minha sala, está começando a esquentar. O passo a passo primeiro eu vou captar o cliente. Captar o cliente envolve eu fazer reunião com ele. Quanto tempo eu levo para fazer uma reunião com o cliente? Depende do cliente. O cliente pode ter dúvida, pode ter um monte de coisa, mas 1 hora, 2 horas, tá razoável. Um cliente que vai e volta, você fala com ele, agora você vai ter que explicar para o meu pai, meus irmãos também vão vir na reunião, você faz a segunda, a terceira reunião, deu 5 horas de reunião, deu 10 horas de reunião, né? Se também não prospectou até ali, começa a ficar preocupado já, né? Provavelmente não vai dar certo, né? Você tem que acreditar muito, mas 5, 10 horas de prospecção para você explicar como é que é o planejamento, vantagens, o que precisa, o que pode dar errado, o que pode dar certo. 10 horas eu chutei o balde, foi o que eu gastei de reunião. Dali é pedir para o cliente documentos. Pedir para o cliente documentos, você nunca fez um planejamento? Talvez você precise meia hora sentado pensando que tipo de documento você vai pedir para o cliente. Se você já fez, ou se você perguntar para o chat GPT quais os documentos que precisam de um planejamento, ele já vai te dar uma lista ali. Foi uma das primeiras coisas que me pediram na mentoria. Falaram, você tem um modelo? Eu falei, tenho, faço agora. 5 minutos, passei. Você, com o tempo, cria um modelo, que é 5 minutos. As coisas são as mesmas, praticamente, que estão ali. Tanto que eu não tenho, efetivamente, um modelo. Eu digito esse e-mail toda vez do zero, porque ele é muito simples. Preciso dos seus documentos pessoais. Preciso dos documentos dos seus bens. Eu preciso, então, matrícula, IPTU, etc. Eu preciso do seu imposto de renda. Você vai pedir meia dúzia de documentos. Óbvio que essa meia dúzia de documentos podem ser muitos documentos ou podem ser poucos documentos. Porque a pessoa pode ter uma casa ou ela pode ter 100 fazendas. Então, o volume de documentos é uma coisa, mas tenha ela uma casa, tenha ela 100 fazendas, o que você vai falar para a pessoa olha, dos bens imóveis, eu preciso da matrícula, do IPTU ou ITR e de uma estimativa de quanto você acha que vale cada um deles. Como você pediu o imposto de renda, você já sabe qual que vai ser o custo que tem ali. Então, o custo de aquisição vai estar no imposto de renda da pessoa. Se não tiver, você vai pedir uma complementação depois. Fala, olha, esse imóvel aqui que você tem não está no seu imposto de renda. Preciso saber um pouquinho mais dele. Talvez tenha um e-mail, mas você gastou 5, 10 minutos, meia hora, nada até ali. Espera até o cliente mandar. O cliente vai tirar uma dúvida, vai te ligar, vai mandar um WhatsApp. A matrícula tem que ser autenticada, precisa ser original, posso te mandar por Dropbox, você quer que eu mande impresso? Duvidazinhas, tempos bobos, tempos simples com o cliente. Não está aqui o tempo que você vai realmente gastar com o seu cliente. A maior parte do tempo gasto, na primeira etapa ainda, é análise do documento. Quando o cliente mandar esses documentos, você pegar, e nisso você já teve uma ideia quando você estava captando, né? Você já conversou com o cliente, teve uma ideia de qual o patrimônio dele te ajudou a precificar. Mas ali você vai ter um pouquinho mais de detalhe. Ele tem 10 imóveis, poxa, você vai ter que ver 10 matrículas, você vai ter que planilhar isso daí. Então, ali você gasta um pouquinho. Mas quanto tempo para olhar um planejamento mais ou menos padrão? Eu vou chamar de padrão alguém que tem, sei lá, 2, 3 carros na família, tem uma casa, talvez tenha uma casa de aluguel, uma sala comercial da empresa, tem a empresa, tem uma casa na praia, tem um sítio. Juntando tudo isso, esse é um patrimônio normal de uma família um pouco mais abastada até. 1 hora olhando? 2, 3, 4 horas? Então tá, a gente chegou em 15 horas até agora gastas com planejamento. Você vai passar para a fase de entrevistas. Boa parte do que você já queria saber, você meio que conversou ali na prospecção. Mas vamos falar que você marca entrevista, presencial ou não. Você vai até o cliente, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, de deslocamento, mas 1 hora com cada familiar, 2 horas com cada familiar, pai e mãe juntos ali, 3 filhos, 4, você põe essa família aqui, tem 5, 6 pessoas envolvidas, 7 pessoas.
Vou gastar 10 horas falando com eles. Então tá, a gente chegou em 25 horas. A parte de entrevistas. Assessment, se a gente quiser dar um nome bonito aqui para coisa. Tá em 25 horas. Tá, e agora? Agora você tem que pensar na solução do cliente. Uma parte desse pensamento é o pensamento tributário. Vai ser o que a gente vai falar na quinta-feira da semana que vem. Faltar uma semana para eu falar tudo do tributário de uma holding, aula completa, que eu falei, não é um curso mais, né? Então não vou ficar dando a teoria total de por que a holding imobiliária é 6,73%, porque a base de presunção é 8% para imposto de renda, com a alíquota de 15 mais 10 e 12%. Não vai detalhar assim, mas todo o tributário semana que vem. Só que você vai pegar essa planilha. Eu fiz essa planilha mais de uma vez no curso com os alunos. É meia hora. Talvez a primeira você demore mais. Se for muitos bens, você vai ficar 1 hora, 2 horas, mas 4 horas, 5 horas. Pronto, chegamos em 30 horas para você pensar ali. Mais 4, 5 horas para você ficar quebrando a cabeça, você fazendo desenho, num caso mais complexo. Que não seja assim, eu vou criar uma holding aqui e fim de papo, porque senão você não gastou nem isso. Então, chutando o balde, você vai ficar mais 4, 5 horas. Uma manhã que você pega aquilo e fica resolvendo, e fica fazendo conta, e fica tentando desenhar alguma coisa. Fala, será que eu crio 2 holdings? Será que eu crio uma holding só? E se eu criar uma holding para cada filho? Essas quebradas de cabeça, eu sei que estou entrando já no mérito do planejamento, mas eu sei que boa parte de quem está assistindo tem alguma experiência e está interessado a ponto de já entender um pouquinho o procedimento. Mas cheguei em 30 horas, 40 horas, não cheguei em 40 horas ainda. Vou gastar tempo fazendo um PowerPoint para mostrar para o meu cliente. Nunca fiz um PowerPoint, então vou gastar mais tempo. Quanto tempo? Você vai ficar uma tarde inteira, um dia inteiro fazendo um PowerPoint? Né? Para os seus primeiros, porque o resto já está mais tranquilinho ali. Nossa, não chegamos em 50 horas ainda. Vou chegar em 50 horas quando eu for lá fazer uma apresentação para o cliente. Fui lá, apresentei para o cliente, apresentei para a família. Ele pediu revisão, não gostou, deu outra ideia. Tá bom, volto, gasto mais uma manhã, uma tarde. Eu estou em 50 horas ainda. Não passei em 60 para um caso super complicado. Mexi de novo, refiz a apresentação. Chega na parte final. Parte final é escrever os documentos. Se você tem, de certo modo, um modelo, e se você não tem, você consegue pegar um de 42 cláusulas para fazer em 15 minutos na internet. Brincadeiras à parte, você pega um modelo no Google, em qualquer lugar, não é difícil ter acesso ao modelo de holding, acesso ao modelo de acordo de sócios. Hoje a gente fez aqui no escritório a primeira reunião do Comitê de Inteligência Artificial que a gente criou. E uma das coisas que foi conversado, o pessoal do consultivo falou assim, nossa, ontem eu fiquei pensando uma cláusula que eu queria assim, assim, assado. Se tivesse algum jeito de fazer, a gente falou, vamos só testar o ChatGPT para ver o que ele sairia, e saiu a cláusula. Então, mesmo a cláusula meio atípica, você pede hoje em dia para o ChatGPT fazer, ele meio que faz. Então, era a parte mais demorada do planejamento, você escrever os documentos, se você quiser, porque senão você delega. Tá cheio de gente hoje que faria, você fala, precisa de um acordo de sócio, precisa de uma coisa assim, você consegue fazer com freelancer isso. Não, vou fazer, faço tudo com ele. Quanto tempo? 20 horas você precisa para fazer um contrato social e um acordo de sócio e até um protocolo familiar? A gente está chegando com muito chute de balde, com muita folga num primeiro planejamento a 70 horas de trabalho. Tá. Quanto é a sua hora que a gente falou lá atrás? Você quer ganhar 10 mil, você não tem custo nenhum, 12 mil, né, na conta que eu tinha feito é R$100 a hora. Então, seu custo até agora, para trabalhar 70 horas, ou seja, não consecutivas, mas como se pegasse 2 semanas de trabalho inteiras, né, 40 horas semanais. Só que não são 40, porque você tem horas ali que não estão, 35 por semana. Então, 7 horas por dia. Uma semana, 7 horas por dia, 2 semanas, 7 horas por dia. Você chegou ali em 70 horas. 10 dias, 7 horas, 70 horas. 2 semanas, você vai cobrar o quê? R$7 mil de custo por 2 semanas de trabalho? Então, seu salário mínimo, você conseguiu chegar ali nos 14. Não, eu tenho aquele escritório que custa R$10 mil aqui, eu quero um salário de 14 mil.
sua hora está em 200, então você tem que partir de 14 mil reais. Assim a gente começa a precificar, mas isso é preço de custo. Isso é qual seria o mínimo que eu deveria cobrar num planejamento mais enrolado para poder apresentar uma solução para o meu cliente sem ter prejuízo, ganhando o que eu quero ganhar. Esse é o meu custo mínimo. Menos do que isso eu tomo prejuízo, teoricamente falando. Tá, você vai cobrar 7 mil reais? 14 mil reais para um planejamento? Vai do que você quiser, né? Teoricamente, você pode. O que é essa história do mercado e que eu compartilhei ontem? Ganhe 35 mil reais por mês e tudo mais. E é meio que uma média real. O cara usa isso na propaganda dele porque é uma média real. Porque é só você dobrar o valor. É um cálculo fácil que as pessoas fazem. Meu custo é 14 mil, eu dobro o valor, eu estou em 28. Como a gente tem pouca gente fazendo isso no mercado, valoriza mais. Então você consegue cobrar mais por isso. Você dá preços mais altos e, teoricamente, você só está aumentando o seu lucro. Bom, mas se essa é a fórmula, você está vendendo mágica igual todo mundo que você criticou faz, né? Poxa, então por que você vai cobrar 30? Cobra 60, cobra 100, cobra 200, cobra 300. A gente tem mais uma diferença que, além da oferta e demanda, além da prática do mercado, além de ele não vai achar alguém fazendo por menos do que isso, além de tudo isso, a gente tem uma diferença no planejamento, que aí não é de todas as áreas, mas é de boa parte das áreas do direito, que a gente não é custo. PPS não é custo. Planejamento patrimonial e sucessório tende a, normalmente, não é custo. O que eu quero dizer com nós não somos custo para o cliente? Um cliente que tem uma empresa e ele paga os empregados dele normal, não faz mutreta, não tem assédio, não faz hora extra sem cobrar, nem nada. É um cara que anda na linha e faz tudo direitinho, impecável ali. O negócio dele segue sem entraves, sem percalços nenhum. Ele toma uma ação trabalhista. Ele acha injusto, né? Ele fala, poxa, paguei direitinho, mas o cara que entrou, acho que esse trabalho não está dando honorários mesmo, o cara não está na faixa de pagar honorários. Para ele, o advogado falou que vai cobrar 30% do êxito dele. Se tiver, então ele não tem custo, ele não vai pagar nada. Tá, e o reclamado? O reclamado falou, cara, eu paguei tudo direitinho. Então, o reclamante está fazendo porque não custa nada e porque ele não arrumou outro emprego e está passando necessidade. Se oferecerem um acordo para ele de R$1.000, ele já está no lucro. Ele ganhou R$1.000 sem ter que fazer nada. Ou ganhou 700 porque pagou 300 para advogado. Então, para ele, qualquer coisa é lucro. Ele está passando necessidade, ele fez isso com medida de desespero. Tá bom. Mas e você, advogado de reclamado? Você, advogado de reclamado, você é custo pro cara. Ele fala, poxa, eu paguei tudo direitinho, agora eu vou ter que gastar mais dinheiro com você. Né? Uma ação que talvez o cara esteja querendo mesmo R$1.000, mas você vai cobrar R$1.000 para fazer uma defesa trabalhista? Acho que tem no mercado, né? Em massa, principalmente, tem até menos do que isso. Mas ele vai te olhar falando, cara, você está abusando, não precisava disso, eu não precisava pagar, você está sendo mais uma despesa para minha empresa graças a essa coisa. Ele te olha já com, não desdém, mas você não está salvando a pátria para ele, você não está fazendo nada, você está fazendo o que, se a gente vivesse num mundo bom, você não precisaria estar fazendo. Você é advogado civil. Então você está cobrando alguma coisa para o seu cliente. Ele fala, cara, tomei um calote e agora eu estou gastando dinheiro para que o meu calote não seja tão grande. Ele não está tão agradecido por você. Você está oferecendo algo para ele, mas você sempre vai ser olhado como custo, como prejuízo, como, nossa, né? Droga, ter que pagar advogado. E mesmo do reclamante. O do reclamante está lá falando, o reclamante está assim, poxa, trabalhei, o cara não me pagou hora extra, agora eu vou perder 30% do meu trabalho. A cada dia de trabalho, que eu ficava 8 horas lá, 3 eu estou dando para esse cara aqui. Ele não fez, quem estava lá ralando era eu. Agora, duro, né? Porque tem esses patrões picaretas aqui, eu vou ter que perder 1/3 do que eu trabalhei. Eu trabalhava 30 dias, 10 dias sendo advogado, para ele fazer uma petiçãozinha, isso também é custo. O advogado do devedor, isso é custo também. O cara fala, putz, eu não estou com dinheiro para pagar o meu fornecedor, e eu vou ter que pagar ali esse cara, só que agora eu vou ter que pagar mais ainda, porque eu tenho que pagar esse advogado aqui. Eu que já estava com a corda no pescoço, meu fornecedor não
é um cara que entendeu, não teve empatia comigo, eu vou ter que gastar. A maioria das áreas do direito são custo. Você é sempre custo, você nunca é uma oportunidade. Então, quanto ele puder negociar com você, melhor. O que acontece em planejamento? Via de regra, para boa parte dos casos em que a gente fala para o cliente, olha, eu acho que você pode fazer um planejamento, eu acho que vale fazer um planejamento para você. Então, significa que todo cliente vai ter isso? Não. Mas provavelmente todo cliente que a gente oferece para fazer de verdade, vai. Porque se ele não tiver isso, você fala, cara, não sei se compensa para você. Acho que para você talvez não valha fazer isso. O quê? Economia tributária. A holding imobiliária, por exemplo. Eu posso pegar uma família que o cara vem e me conta o caso dele e fala, putz, você só tá com a casa que você mora, então você não tem aluguel, não vai ter a vantagem de IR no aluguel. Você não tem essa questão do ganho de capital, porque provavelmente se você sair da sua casa, da casa que você mora, para comprar outra, você tem isenção total de ganho de capital. Então não tem como melhorar de 0% de ganho de capital. Cara, o seu aspecto tributário, sinto muito. Ah, dá pra gente ver aqui o ITCMD, que a casa valorizou. Raro. Mas então, a gente provavelmente para essa pessoa fala assim, para você não compensa, para você deixa ser inventário mesmo, faz uma, vou te cobrar muitíssimo menos, mas ó, eu vou analisar aqui, vou responder, e você já sabe que você vai responder para ele, faz a doação com reserva de usufruto, na sua idade, se é só uma casa tal, quanto que é uma escritura de doação com reserva de usufruto, quanto você vai cobrar dessa pessoa? Pouco, mas se for um planejamento de verdade, provavelmente você já viu, você vai chegar para ele e falar assim, cara, pelo seu patrimônio, pelo que você está falando, você deve ter uma economia muito boa. Então, se você não fizer nada comigo, não se preocupa. As coisas vão seguir normalmente. A vida vai seguir o seu rumo. O dia que, se for um planejamento sucessório, o dia que você falecer, etc., seus filhos, seus herdeiros abrem inventário, pagam os custos, pagam advogado, pagam ITCMD, recebe isso, perde todos os seus redutores de ganho de capital, mas tá lá, a vida está seguindo. Então, a coisa vai acontecer sem mim. Só que, do seu patrimônio, eles vão gastar um belo pedaço para fazer tudo isso. Se em vez de gastar 100, eles gastassem só 50, não tá bom para você? Eu vou pegar um pedaço dessa economia aqui. Não que eu vou cobrar pela economia, mas você é o caminho para o cliente economizar. Na primeira mentoria que eu fiz, um dos casos reais que a gente pegou foi de uma mentorada, não vi se ela entrou aqui ou não, mas eu vi que a Larissa entrou, a Larissa estava lá, foi da Josi. A Josi veio e falou assim, olha, eu estou prospectando um cliente no meio da mentoria e ele me apresentou esses imóveis aqui. A gente fez junto a tabela, o cliente dela economizaria 2 milhões de reais. 2 milhões. Cliente potencial, que ela estava conversando, que ela estava prospectando, que ela pegou para fazer o teste. Ao vivo, na aula, o cliente ia ter 2 milhões. Você virar para esse cara e falar, vou te cobrar 20 mil reais? Olha, se você me pagar 20, você economiza 2 milhões, você não é custo. Você é a saída, você é a porta da esperança desse cliente. Então, via de regra, ele não te olha como custo. E mesmo nos casos que ele te olhe como custo, ele vai te olhar como um custo mais relevante para o objetivo que ele quer. E aí o exemplo que eu costumo dar para isso é, imagina um cliente que fala, é um exemplo comum que eu dou, mas ele tem 2 filhos e fala, meu filho aqui tem problema com drogas, se eles receberem a casa que eu moro aqui, esse daqui vai atrás de uma extinção de condomínio, vai torrar esse dinheiro aqui, tenho 2 casinhas, um vai ficar com um, outro vai ficar com outro, que ele pegar ele vai vender, vai torrar esse dinheiro aqui, eu prefiro que ele não consiga acessar isso daqui diretamente, então vai ficar na holding, mas a decisão de venda ele não tem, ele vai ter direito a lucro, qualquer coisa assim, então consigo proteger melhor essa daqui. Você pode fazer a conta tributária e falar, vai sair mais caro para você não é, tributariamente isso daqui não é interessante, tá, mas meu filho vai jogar tudo no lixo em droga se eu não fizer isso daqui. Então, não é que isso é um custo, você está salvando a vida do filho dessa pessoa, você está salvando o patrimônio daquela pessoa. Então, você está, de alguma forma, dando para ela algo que ela não conseguiria de outra forma. Que se ela deixasse o curso legal da coisa, ela ia estar mais enrolada. Então, a gente tem alguns
diferenciais aqui que fazem com que a gente consiga cobrar mais. E esse cobrar mais é a resposta aqui do tema da live. Planejamento dá dinheiro? Eu tenho um cliente que eu acho que a maioria aqui conhece, que ele fala que vaca não dá leite, né? Tem um vídeo na internet muito famoso, ele falou, vaca não dá leite. E aí quando ele vai explicar, ele fala assim, não adianta você chegar assim, vaca, cadê dá aqui, eu quero 3 caixinhas de longa-vida desnatado, por favor. A vaca vai virar e falar, você quer leite, você tem que acordar, teoricamente, na analogia dele, você tem que acordar cedo. Você tem que pegar o seu baldinho, o seu banquinho, sentar ali e ordenhar a vaca. Ou então, se você não é desses, né, pra gente modernizar mais, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para você poder comprar o leite da vaca que alguém foi lá, trabalhou para tirar. PPS é a mesma coisa, não é que dá dinheiro. Você tem que trabalhar, você tem que ir atrás. Deixa eu ver o que está aqui. É incrível como todo mundo deveria saber a importância do PPS para a saúde familiar no longo prazo. Custo é inventário. Exatamente. O cliente de inventário tende a te enxergar muito mais como custo do que o de planejamento. Porque você não está fazendo mais nada do que seria o óbvio, né? O automático. Por exemplo, esse casal mesmo que tem 2 filhos, cara, por que eu preciso de você? Era só botar aqui no nome, tinha que preencher uma fichinha aqui online, sei lá, mandar uma cópia da certidão de óbito aqui e passar pro nome dos 2, fim de papo. Tá todo mundo assina com... Por que eu preciso de você? Era para ser o óbvio, que a minha casa vai para os meus 2 filhos. Então, isso é mais custo do que quando tem que sair do curso e conseguir uma vantagem adicional. Quando você persegue uma vantagem, você não é tanto custo. Quando você repara um direito que foi violado, você é muito mais custo. E aí, nesse aspecto, voltando aqui, né? Então, PPS dá dinheiro? Não, você tem que ir atrás, você tem que pegar. Mas a gente tem elementos de precificação que fazem com que a rentabilidade seja muito alta. Não tem gente para fazer. Quantas pessoas, quantos advogados vocês conhecem? Eu sei que aqui tem gente que já fez curso, etc. Mas, tirando amigos de curso, quantos saíram da faculdade sabendo? A maioria saiu da faculdade. Se a gente está com advogado aqui, né, a maior parte é advogado. Se a gente está com advogado, a maioria saiu sabendo processar americanas.com se não chegar o brinquedo que ela comprou ali pro aniversário do filho. Você pediu uma Barbie, chegou um Hot Wheels. Qualquer um que fez direito sai ali sabendo fazer esse processo. Agora, quantos saem falando assim, não, eu sei calcular os tributos normais de um inventário se não for feito planejamento, e eu sei fazer uma conta paralela de quanto você paga se você fizer essa mesma transferência de bens, essa mesma proteção, essa mesma organização dos seus bens de outro modo. Não sai. Advogado tributarista pronto não sabe fazer essa conta. Não está habituado a fazer essa conta. Não associa os números, não liga um imposto com o outro, um tributo com o outro. Não pensa em saída societária. Ele não é algo automático. Então, é essa questão de oferta e demanda que a gente ainda tem, que eu posso cobrar mais. Se você virar, o cliente fala assim, não estou a fim de fazer, vou procurar outra pessoa, para ele achar um outro advogado trabalhista, tem na internet. Para ele achar um outro advogado de família que vai cobrar a pensão, na internet. Para ele achar alguém mais que faça um despejo, está na internet. Para ele achar alguém que faça holding, todo o patrimônio, todo o futuro dos seus filhos, você vai jogar na mão de alguém assim aleatoriamente, que não te passe confiança, que você achou, é um pouquinho mais complicado. Então, é óbvio que isso tem a ver com prospecção, que a gente vai falar em outra live também, mas você tem que apresentar para o cliente uma solução que pouca gente vai ter como fazer no seu lugar. Você não dá a saída pronta. Supondo que, né, o cliente chega e fala assim, estou com um inquilino que não quer sair daqui, e ninguém soubesse que a resposta é despejo. Aí você vai lá e fala para o cliente, não, consigo dar um jeito, eu vou resolver, eu vou fazer uma ação de despejo. É despejo, é essa ação que eu tenho que fazer, então deixa eu sair daqui, vou conversar com aquele sobrinho da minha vizinha que é ali e tal, vou falar para eles, tem que fazer o despejo, tá? Falei com um advogado bom ali, ele falou que é despejo o negócio que você tem que fazer. Tá bom, faz isso com planejamento.
Deixa ele tentar ir lá conversar com o filho da vizinha e falar assim, olha, eu falei, é holding que você tem que fazer, tá? A holding, eu já disse mais de uma vez, ela é um negócio vazio, ela não tem nada. Pega um modelo, põe seu nome que você tem uma holding. Leva para junto comercial que você tem uma holding. O que tem valor ali dentro é que tipo de acordo de acionista você faz, que cálculo tributário, que avaliação que você faz tributária. É essa coisa que tem valor. Então, a holding não é nada. Não adianta ele chegar e falar assim, falei com o advogado, ele falou que uma holding resolve. Você só vai dar para ele qual é a economia, qual é a coisa, você só vai entregar o acordo pronto, né? Você fala, deixa que eu amarro isso que você está querendo. Agora, como você amarra, é você que sabe. Ele não consegue te substituir tão facilmente. E é tudo isso que tem valor no planejamento, é tudo isso que vai fazer aquele seu custo que a gente acabou de falar. Quero ganhar 12 mil, então eu vou cobrar 7 mil reais nesse daqui, nesse planejamento. É meu preço de custo. Dá para fazer? Dá, mas é esse conjunto de situações e de condições que o planejamento vive hoje que permite você falar assim, eu preciso cobrar pelo menos 7. Vou tentar mandar 30. Vamos ver o que acontece. Nossa, o cliente chorou, não sei o que. Você fala, olha, como você é assim, vou fazer o seguinte, a sua família, eu posso tirar o protocolo familiar. Eu não vou fazer um documento aqui que não é tão importante, é mais para vocês organizarem, para vocês saberem, é uma coisa mais interna. Fica só com um acordo com um acordo aqui interno, com o regimento que eu vou fazer para vocês dentro da empresa. Então, se eu tirar isso daqui, eu consigo te cobrar só 25 mil. Você ainda está testando. O cara, nossa, então entendi. Não é que você baixou o preço porque você estava cobrando caro, você baixou o preço porque você tirou um pedaço do seu trabalho. Tá um pouquinho mais interessante. Vamos lá, acho que dá para fazer. Então, é esse caminho que faz com que o planejamento seja valorizado e que, portanto, dê dinheiro, que ultrapasse o seu preço de custo. E, mais do que isso, o grau de previsibilidade que a gente tem de planejamento. Tá? Era o último ponto, nem sei como é que eu estou de horário hoje, também estou indo longe, mas é o último ponto aqui para a gente segurar e não passar de uma hora. Mas a previsibilidade que você tem. Eu acabei de fazer um teste aqui, brincando, exagerando, que você vai demorar em tudo e vai levar 70 horas para fazer um planejamento normal, né? Não é um planejamento do cara que tem 500 empresas diferentes, com sócios diferentes, filho fora do casamento, é casado com alguém e tem outro enteado, um mega planejamento cabeludo, digamos assim, né? Num planejamento simples, eu chutei o balde e está com 70 horas. Ok. Você consegue fazer a mesma coisa num processo de contencioso? Você consegue estimar se você vai ganhar ou não e, portanto, você vai precisar de apelação ou se não vai? E se você, de repente, não vai conseguir subir a apelação, você vai precisar de um agravo porque o juiz errou em alguma coisa? Quantos agravos vão ter no meio do caminho? Se realmente vai precisar de perícia e qual trabalho vai te dar essa perícia? O juiz vai deferir ou não? Você acha que não precisava, mas a outra parte pediu, o juiz deferiu, agora apareceu uma perícia no meio do seu processo. Você não consegue ter essa mesma previsibilidade em outras áreas, mesmo num consultivo. Tem consultivo básico que sim, quero que você escreva um contrato social. Bom, esse é semelhante ao que a gente tem aqui, eu vou escrever um contrato social no meio do caminho. Então, para esse eu tenho. Mas faz um parecer para mim sobre X assunto. Quanto tempo você vai levar para pesquisar? Quem entender melhor essa precificação vai conseguir preço mais barato. Então, eu acho que eu gasto 5 horas. Você acha que você gasta 10? Se eu chegar para o cliente e falar assim, olha, não, esse parecer aqui é tranquilo, eu devo gastar umas 5 horas, por isso que eu vou te cobrar X. Vou te cobrar 10 mil reais porque eu vou gastar 5 horas. Vou te cobrar 5 mil reais porque são 5 horas, a minha hora está R$1.000. Pronto. E aí você vira para ele e fala assim, não, eu vou gastar 10 horas. Ele vai falar, então você não sabe dessa matéria, né? Você está um pouquinho mais assim, ele tem padrão de comparação. Ele não tem isso no planejamento. Ele não tem como fazer este mesmo grau de comparação, esse grau de complexidade. E você tem. Você tem como estimar, falar, cara, essa família aqui são 4 pessoas. Ou é o pai e a mãe, eu não vou nem ter problema de entrevista. Os filhos deles são menores ainda, de idade. Quanto tempo eu vou gastar para fazer a entrevista? Você tem como precificar. As 70 horas que eu falei, elas podem virar 20. Você fala, o cliente já veio atrás de mim, então ele já meio que sabe que eu preciso de uma holding. 1, 2 horas para reunião. Eu já fiz esse e-mail aqui antes, 10 minutos eu mando esse e-mail pedindo o documento. Ele já me disse que ele tem 3 casas e 2 carros. Cara, eu vou gastar 2 horas vendo isso daqui.
ele pode reclamar alguma coisa, não entender, vou gastar mais 4, 5 horas falando com ele, vou gastar mais 2 horas fazendo PowerPoint. Cheguei em 20 horas. Pronto. Qual o padrão? Você consegue prever, mas ele não sabe quanto tempo você está levando para fazer todos os cálculos, para analisar tudo que tem. Então, este paradigma, a ausência de um paradigma que existe em outras áreas, como contencioso, como um consultivo para dar um parecer, esse tipo de coisa, permitem hoje a cobrança um pouquinho maior de honorários. Então, você olha para o custo? Não, você conhece seu custo, mas você olha para o mercado. Olha para o mercado e aí sim fala, cara, dá para cobrar 30 mil reais. E sabendo, você fala, meu custo é 7, meu custo é 5, meu custo é 4, meu custo é 10, fica muito mais fácil você falar, se eu cobrar 30, que é o mercado cobra, tá aqui a minha rentabilidade. Ponto. Cheguei no número que eu preciso chegar, tem paradigma, se alguém for atrás de outra pessoa, vai ser mais ou menos isso aqui que ele vai cobrar. De repente, se ele chegar e falar assim, achei alguém que faz mais barato, e você precisa fechar, cara, não posso abrir mão, estou precisando da renda, não sei o que, você consegue abrir mão da renda e baixar um pouquinho o seu preço, para ganhar experiência, para o que quer que seja, para ter mais um cliente falando ali de você. Então, tudo isso colabora com, rentável, colabora com, dá para ganhar dinheiro, porque eu vou partir para o mercado, não vou partir para o meu custo efetivo. Eu não estou competindo com outros advogados que estão vendo quem faz a coisa em menor custo, que é um problema hoje de massa, por exemplo. Como é que a gente consegue tentar concorrer com um escritório de massa se a gente quiser advogar para uma empresa? Um escritório estruturado já gastou fortunas em automação, em equipes que têm roteiro criado por engenheiro de produção, de como é que faz. Então, ele consegue cobrar R$10 um processo por mês do cliente. Para a gente, é impossível. Então, existe paradigma e em outras áreas as pessoas estão competindo por quem faz no menor tempo, portanto quem faz no menor custo. Quando você não tem isso, você conhece seu custo, mas você não se pauta pelo seu custo, você se pauta pelo mercado. E aí que tá, o produto é caro. E é um produto caro, porque tem pouca gente que faz, volto lá, concluindo a live, volto lá para, é um produto caro, porque tem pouca gente que faz, oferta, demanda, preço, a escassez. E mais do que isso, é um produto caro porque o cliente não te vê como uma despesa. Ele vai te ver como alguém que está trazendo para ele algum tipo de benefício. Basicamente, era isso. Vou conseguir não chutar tanto balde aqui. Amanhã eu falei que eu já tinha compromisso. Eu tenho um podcast às 5 horas, eu termino às 6 horas esse podcast. Eu perguntei para o pessoal do estúdio se tinha algum lugar para eu ficar lá. Eles falaram que não. Mas a distância do estúdio até em casa dá uma meia hora, então vou fazer às 6h30, atraso para chegar na faculdade. Hoje eu já cancelei minha terapia mesmo para poder fazer a live. Amanhã eu chego meia hora atrasado na faculdade, não tem problema. Então a gente faz a live de amanhã às 6h30. Eu fiquei de prometer. Eu vou colocar lá no Telegram. Quem não entrou no Telegram, entra, porque as informações estão rodando por lá também. Eu tô com a Ju, com a Jéssica me ajudando. Elas mandam as coisas ali por mim, que nem ontem fui agradecer a live, fui fazer tudo isso, eu só mandei um áudio e falei, gente, manda lá perguntando o que acharam e tal, porque eu tenho que dar aula agora. Não tive tempo nem de fazer, então tenho esse apoio aqui adicional. Mas a gente se vê amanhã. Antes da gente se ver amanhã, se alguém tiver alguma dúvida, eu sempre pego esse horário aqui. Obrigado a todo mundo que ficou aqui, que assistiu, que viu. Sei que está com delay, então por isso que eu vou esperar um pouquinho. Estou vendo quem ainda está aqui na live, se alguém tiver alguma dúvida. Ju, de nada, prazer foi meu. Tô ficando com a consciência tranquila de falar o que é bom e o que não é tão bom. Hoje eu só não falei tanto de prospecção, ou seja, tá bom, vai lá e cobra 30, o quanto é fácil ou não você ter cliente assim, mas a gente vai ter live para isso. Então, prospectar, conseguir chegar nesse cliente, tudo isso vão ser lives que a gente ainda vai fazer antes de mostrar como é que é o trabalho, o produto, que é quarta, quinta e sexta, que vem dia 29, 30, 31, 28, 29, 30, então certeza tem que olhar na agenda quarta, quinta e sexta para ficar mais fácil, mais garantido aqui. Então, gente, obrigado, até amanhã, a gente se vê, espero que estejam gostando mais uma vez. E se gostaram, pode dar um coraçãozinho ali, pode compartilhar com quem quer que seja, vai ficar um pouquinho aqui ainda no feed, depois eu tiro. Até mais.